Bom, no nosso ciclo de entrevista, hoje temos o professor Edmundo Capela de Oliveira, professor titular do Departamento de Matemática Aplicada, aqui do IMEC. Edmundo, ao longo de sua carreira, você trabalhou pelo menos em dois temas grandes de pesquisa, né? Física, matemática e análise. Ao mesmo tempo, você foi o primeiro professor do IMEC que ganhou o prêmio de reconhecimento docente, se não me engano, uns 10 anos atrás. 2012. Menos de 10 anos atrás. E você também tem tido tarefas administrativas importantes na universidade. Qual destas quatro vertentes têm sido mais motivantes ou mais intensas na sua vida? Primeiramente, muito obrigado por me dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu vim aqui para a universidade em 1987, são 31 anos, e vim com uma bolsa. Depois fiz um concurso. A minha época tinha que ser feito o concurso para ser efetivado, foi efetivado em 1999, e daí fiz toda a minha carreira aqui no Departamento de Matemática Aplicada. Como o professor Mário mencionou, essas quatro áreas eu vou subdividir na ordem que ele me fez a pergunta. Primeiramente, eu comecei trabalhando no meu tema de doutorado, ou seja, funções especiais, na parte da análise. E depois, junto com o professor Valdir, trabalhamos em alguns trabalhos específicos com relação às álgebras de Clifford, que o professor Valdir fez aí um desenvolvimento bastante longo, bastante denso, e até hoje é mencionado em várias possibilidades. Tenho que deixar claro que depois do professor Valdir eu fui fazer um pós-doc 90-91 na Itália, onde eu conheci o professor Archidiácono, e diante disso eu mudei o meu tema de pesquisa e trabalhei um pouco com os espaços de De Sitter, que já vinha lá da época do meu doutorado, alguma coisa junto com as funções especiais. Infelizmente o professor Archidiácono morreu muito jovem, e eu voltei para o Brasil em 95, na minha segunda ida para lá, onde tinha já orientado 2 doutorados. Eu voltei meio que desanimado, e aí comecei a pensar em algo do tipo: bom, o que eu posso fazer para solidificar a minha carreira, uma vez que optado por ser professor universitário e ser uma pessoa que defende a escola pública. Bom, primeira coisa, peguei um tema novo. Então comecei com um tema novo, comecei trabalhando em 2005, olha que já se passaram quase 10 anos. Nesse meio tempo eu me dediquei a alguma coisa em relação a escrever livros. Então comecei a escrever livros, primeiramente com os exercícios que eu tinha, muitos, guardados da época do mestrado e do doutorado, e escrevi um livro que saiu em 2003, e depois a segunda em 2004, e a segunda edição em 2012, de funções especiais, editado pela Livraria da Física da Universidade de São Paulo. Bom, muito bem, diante desse livro, eu fiquei mais ou menos conhecido com relação às funções especiais, e junto com o professor Martin Tigo escrevemos um livro que foi publicado pela SBMAC e depois pela SBM. E até hoje esse livro vende bastante. Depois disso, então, eu comecei a estudar o cálculo fracionário, e é aquilo que eu tenho como meta, e gostaria de encerrar a minha carreira aos 75 anos, se a aposentadoria não me obrigar a sair antes. Mas eu gostaria, e eventualmente uma doença, mas eu gostaria de ir até os 75 anos, que é a data que colocava aí como limite superior para você cair fora. Muito bem, nesse tema que hoje eu trabalho, o cálculo fracionário, eu orientei 11 trabalhos de doutorado e 4 ou 5 trabalhos de mestrado. Todos esses professores estão empregados, ou universidade pública, ou com bolsa de pós-doc, os mais recentes, e apenas uma não está empregada, mas está aí fazendo seus concursos por várias razões que não vem ao caso. Ou seja, todos empregados num tema bastante amplo, bastante interessante, e que dá asas para você voar. Tem muita coisa para você fazer. Em 2015, junto com o professor Rubens, nós escrevemos um livro de cálculo fracionário. Com que professor? Rubens Figueiredo Camargo, que está na Unesp de Bauru. Sim.
foi meu aluno de doutorado. E fizemos esse livro, Cálculo Fracionário, que está solicitado pela editora para que façamos uma segunda edição. Bom, diante disso, cálculo fracionário no Brasil, poucas pessoas se aventuraram e eu precisava de alguma coisa diferente. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz de 2005 para cá, com certeza absoluta. Então, escrevemos esse livro, vários trabalhos, eu diria que uns 40 trabalhos saíram publicados com relação ao cálculo fracionário, com vários estudantes, porque eu gosto de fazer os trabalhos com os estudantes. E isso é um problema meu pessoal. Eu penso no problema e proponho para algum estudante desenvolver o tema comigo. Feito isso, eu estou terminando agora, eu estou de licença sabática, e infelizmente não me deram dinheiro para viajar, então eu não viajei. Mas não por isso eu deixei de trabalhar. Já cumpri o meu projeto todo, e estou com um livro aí na ponta da agulha, só sobre exercícios resolvidos e propostos sobre cálculo fracionário. É um livro inédito, não tem nenhum idioma, pelo menos que eu conheça. Está aí com 300 e poucas páginas, eu submeti para Springer e estou aguardando um retorno. Isso é o mais recente que eu tenho para falar. Bom, com relação à parte da educação, aspas, não a faculdade de educação, mas o que eu entendo por ensino, fui coordenador de graduação, coordenador de ensino, coordenador de graduação por dois mandatos, que é um cargo difícil, mas gratificante, porque você tem que trabalhar com 3 categorias. Você trabalha com os estudantes, com os funcionários e com os professores. E, eventualmente, com o curso de serviço, você trabalha também com as outras unidades. Então, é um cargo que é remunerado, mas é delicado. E eu acho que eu desempenhei da melhor maneira possível. Neste período aí, eu diria de 2003, 2004 para cá, eu me dediquei bastante à graduação, escrevi 4 livros para a graduação. Dois deles, um com o professor Ari e outro da matemática que já se aposentou, outro professor Martin Tio, como eu já mencionei, são livros que venderam bastante. Um pela SBM, continua vendendo, e outro pela Editora Moderna, que também continua vendendo. Pena que a gente ganha muito pouco, mas isso não importa. O que é importante é que em 2012 eu tive o reconhecimento acadêmico da comunidade como o primeiro professor de MEC a receber o prêmio de docência da Universidade Estadual de Campinas, área matemática, ou Instituto de Matemática como matemática aplicada. Fiquei contente porque eu concorri com as pessoas que eu tinha como bons professores, que era o professor Marinelli, que é uma pessoa que eu admiro muito, e o professor Ari, que foi professor aqui na matemática, ambos já se aposentaram, e eu acho que, eu diria com toda a sinceridade, que eu trabalhei para isso. Eu publiquei vários artigos em revistas de educação no seguinte sentido, education, não da faculdade de educação, mas foram trabalhos que me motivaram, em particular a grande maioria por perguntas de estudantes. Professor, como é que eu faço isso? Em particular em cálculo de variáveis complexas, onde vários contornos aparecem e existem várias maneiras de você abordar isso. E foi aí que eu tirei 3 ou 4 trabalhos em colaboração com os estudantes e eventualmente com o professor Ari, que à época dava a disciplina. Nós publicamos uns vários trabalhos aí nessa área. E com isso, visto que eu havia escrito o livro, coordenado a graduação, publicado em revistas que tem a parte de ensino de matemática, eu acho que eu mereci receber esse prêmio. E fiquei muito contente mesmo. Depois eu fiquei meio triste no ano seguinte que o prêmio era maior. Mas agora o prêmio é menor ainda. Então, mas não tem problema nenhum. Eu fiquei feliz do mesmo jeito. E a última pergunta era com relação ao que eu fiz administrativamente. Bom, administrativamente, eu comecei modestamente com um jornalzinho, junto com o professor Mário, que está aqui presente, a professora Ana, que já se aposentou, a professora Sueli, que já se aposentou, e eu lembro muito bem daquelas questões lá no jornalzinho. Isso já faz mais de 20 anos, com certeza absoluta, 25, se não mais. Depois eu fui para a biblioteca do IMEC. Da biblioteca do IMEC eu fui coordenador de graduação por 2 mandatos,
um deles coordenador de graduação e coordenador de ensino, e depois eu fui diretor associado junto com o professor João Frederico, que foi meu professor na graduação, e fiquei metade do mandato, e depois a outra vez que eu fui diretor associado foi com o professor Jaime Vaz, e aí nós cumprimos o mandato dos 4 anos, isso 2006 a 2010. Aí em 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, eu coordenei em nível estadual o programa RedeFor, Rede de Formação de Professores do Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. Muito gratificante esse programa, porque nós podemos ver realidades completamente distintas só dentro do nosso estado. Então nós tínhamos professores do sul, do norte, do leste, do estado de São Paulo, da capital também, e aí em torno de 12 mil professores nas duas, 11 mil professores nas duas versões RedeFor 1 e RedeFor 2. Nós trabalhamos com 80 tutores online, que eram estudantes de graduação e eventualmente de mestrado, 5 com mestrado ou doutorado como supervisores, 8 professores autores, foram as pessoas que inscreveram, e estava abaixo da coordenadoria da pró-reitoria de pós-graduação. Isso aí foi muito dignificante, porque eu conheci várias cidades, ministrei várias disciplinas e me fez conhecer várias realidades. Bom, diante disso, em 2013, convidado pelo professor Tadeu Jorge, ex-nosso pró-reitor, eu assumi a coordenação executiva da Conveste. Depois de ter trabalhado mais de 20 anos na Conveste como aplicador, elaborador, corretor de provas, o professor Tadeu me convidou para gerenciar ou executivamente, respondendo para o pró-reitor de graduação, a Conveste. A Conveste tem uma Câmara Executiva que é formada pelos membros professores de cada unidade, um total de 52, eu não sei hoje, e vários representantes de várias seções, inclusive do governo do Estado de São Paulo, e nós fomos, durante esses 4 anos da gestão do professor Tadeu, o coordenador executivo, que teve que responder para esta Câmara, e fizemos algumas mudanças, eu diria que muito importantes. Em particular, eu registro que a gestão, não só Edmundo, professor Afonso, que era vice, o professor Ari, depois o professor Gilmar, o professor Petrilson, e eu não posso esquecer de ninguém, porque senão, e o professor Jaime, junto com os funcionários da Conveste, fizemos uma gestão onde nós conseguimos depois, com muita luta, trazer a redação da segunda fase para a primeira fase, da primeira fase levamos para a segunda fase, porque o gasto era uma exorbitância e não tinha sentido. Depois de várias análises, ficou provado que a redação realmente tem que ficar na segunda fase. Professor Mário, eu acho que eu falei, o senhor me perguntou, como o senhor não me falou em tempo, eu fui falando. Tudo bem. A minha pergunta agora é a seguinte, quer dizer, todas essas posições que você ocupou, o que você faz, você deve ter tido, sua visão da universidade deve ter mudado, você deve ter visto, bom, você mesmo falou que viu diferentes coisas. Agora, como mudou o que você enxergava na universidade mesmo? Como mudou sua visão da Unicamp? Bom, eu diria que a minha visão da Unicamp mudou quando eu precisei, com as próprias pernas, correr atrás quando eu me vi sozinho. Então, quando eu me vi sozinho, eu precisei fazer algumas coisas, como eu havia comentado agora há pouco, em relação à parte da pesquisa, porque aqui você é cobrado por ensino e pesquisa. Então, você tem que fazer, no mínimo, essas duas coisas. E, eventualmente, você tem que fazer a parte administrativa. Eu acho que eu cumpri, pelo menos nos 4 últimos relatórios que eu escrevi, estou escrevendo o 5º relatório, é mais ou menos equânime, 33, alguma coisa para cada um desses 3 pilares que eu refuto como fundamentais. Ao trabalhar no RedeFor, eu consegui ver fora da universidade. Eu vi que o nosso ensino fundamental 2 e médio está decadente. Lamentavelmente, a escola pública, aí eu esqueci de frisar, mas isso eram para professores de escola pública. Lamentavelmente... Explica um pouquinho o que é o RedeFor, o RedeFor é a versão 1 e versão 2. A versão 3 e a versão 4 para o
o governador Alckmin cancelou por falta de dinheiro, mas infelizmente, eu digo infelizmente, porque era uma maneira de você reciclar os professores do Fundamental 2 e do médio. São professores de 5º a 9º e 1º a 3º do ensino médio, do estado de São Paulo, só a escola pública. Esses professores assistiam aula, a Unicamp ficou com 5 cursos, ficou com a matemática, ficou com português, ficou com educação física, história e física. Os outros foram para a Unesp, que eu não lembro quais, e outros para a USP, ou seja, as 3 universidades públicas trabalhando no Redifor. Nós ficamos com a matemática e eu fui encarregado de coordenar o Redifor junto com essa turma que eu falei. São 8 professores, 5 supervisores e 70 a 80 tutores online que ficavam numa ponta e o estudante na outra ponta do computador, fazendo perguntas, trocando ideias e resolvendo exercícios e estudando, porque eles iriam ser cobrados com 2 provas. Cada semestre tinham 2 provas, a primeira e a segunda. Se eventualmente precisasse da terceira prova por motivo de doença, era feita a terceira. Então, era tudo à distância? Não? Tudo online, não. Fisicamente eram só as provas. Era online, sem dúvida alguma. O estudante, o meu tutor numa ponta e o estudante, professor do Fundamental 2 ou médio, na outra ponta. Em qualquer lugar do estado de São Paulo. Mas as provas eram presenciais. Então, tinham 5, 6 sedes no estado de São Paulo, aonde você aplicava as provas presenciais. E o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, era apresentado pessoalmente pelo estudante. Muitos concluíram, mas não defenderam o TCC. E outros defenderam o TCC. Eu diria que 43% a 45% concluiu o curso como mando figurino, ou seja, assistiu às aulas online, fez as provas, fez o TCC e recebeu o seu certificado. Mais uns 15%, 20% não fez o TCC, porque o TCC era individual. Então isso... Esse certificado era... dado pela Secretaria do Estado de São Paulo. Mas era que... Você cursou 360 horas de disciplina de matemática do curso de matemática com as disciplinas. São 8 disciplinas. Sim, era trigonometria, funções, etc. Não, eu fiquei com matemática. Sim, mas havia outra também. Sim, a Unicamp ficou com física, agora, cada aluno, matemática. Cada aluno fazia somente matemática, por exemplo. Cada aluno só matemática, porque era professor de matemática do ensino fundamental 2 ou médio. Sim. O de história, de física, de física. Geografia ficou com alguém, química ficou com alguém, mas sempre USP, Unicamp e Unesp. Bom, diante desta visão que eu vi com o ensino fundamental 2 e o médio, eu comecei em 2014, imediatamente após terminar o Redifor 2, eu comecei a escrever junto com uma estudante exercícios resolvidos envolvendo função. Então, fiz uma série de exercícios, aí discuti, dei uma disciplina, dei outra disciplina, aprimorei e fizemos um livrinho que já está na 3ª edição. Aqui da editora da Unicamp, e o ano passado eu recebi uma cartinha da diretora executiva, dizendo que meu livro era o que mais tinha vendido da editora da Unicamp. E um outro livro que nós publicamos em relação aos 50 anos da Universidade Estadual de Campinas, em 2016, eu e o professor Vaz, com 3 volumes, foi o 2º livro mais vendido da editora da Unicamp. Eu fiquei muito feliz, não os 3, mas o volume 1. Fiquei bastante feliz, apesar de não ganhar nada, eu fiquei bastante feliz porque houve um reconhecimento e eu já vi várias pessoas que estudam por esse livro fora daqui. Aí veio o pulo. Eu digo pulo porque eu já tinha sido diretor associado e o diretor associado substitui o diretor em algumas vezes. Dentro do instituto sempre, mas fora do instituto não. Eu, por exemplo, não tinha acesso ao conselho universitário. Mas eu vim ter acesso ao conselho quando coordenador executivo da Conveste. Então eu era chamado para apresentar dados da Conveste, ou seja, a Comissão Permanente para os Vestibulares. E aí eu comecei a trabalhar com diretores associados, com pró-reitores, com chefe de gabinete. É um escalão acima que um mero professor não tem muito acesso. E isso aí me abriu a mente de ver que o nosso mundo é muito pequeno. Então eu comecei a ver a universidade de um outro jeito. Eu comecei a pensar, eu estou ficando velho. O que eu vou fazer?
eu vou começar a formar estudantes. E cheguei a ter 8 alunos de doutorado ao mesmo tempo. Hoje eu não faço mais isso, porque já fiquei mais velho ainda. Então, no máximo 4, até aí tudo bem. Mais que isso, não. Tem muito assunto para você discutir com os estudantes e tem muita coisa para ser feita. Então, eu acho que uma maneira de eu contribuir hoje, além de publicar os trabalhos, porque nós precisamos publicar os resultados, é incentivar os estudantes mais jovens, sempre que possível eu vou atrás de palestras e falo isso, formar o estudante da melhor maneira possível para que ele, com as suas próprias pernas, jovem, ascenda a um cargo de professor universitário e daí para frente corra com as suas próprias pernas. Você falou da sua atividade na Conveste. Como você vê o futuro? A Conveste os vestibulares estaduais vão continuar ou eventualmente vão ser substituídos pelo Enem? Posso falar? Sim, claro. Minha opinião pessoal. Lamentavelmente nós estamos indo de ruim a pior. Eu sou radicalmente radicais. Você é radicalmente? Não, eu sou radicalmente contra as cotas. Sou favorável às cotas sociais e não às raciais. Eu acho que a social, sim, independentemente se a pessoa é preta ou se é branca. Eu estive numa audiência pública e defendi isso e continuo defendendo até hoje, apesar de não estar mais na conversa. Eu acho que o vestibular, ou é bom ou é ruim, ele precisa existir como funil, porque nós não temos vaga para todo mundo. Pode ser aperfeiçoado? Pode. Não pelo Enem. Com todo respeito, o Enem tem a sua visão. O Enem não foi feito para aceder a uma universidade. O Enem foi feito para um outro objetivo. Aproveitaram as federais, que é de graça, não precisa alocar professor para fazer as provas. O que fizeram? Vamos aproveitar o Enem está pronto. Eu fiz parte do primeiro Enem. É uma coisa assim, eu diria que não tem nada a ver com a escola. É para você analisar o que o estudante do ensino médio aprendeu. Assim como nós temos o ENAD no ensino de 3º grau. Então, eu acho que tem que ter um vestibular, Pode ser aperfeiçoado? Pode. Infelizmente, na minha opinião, eu fui voto vencido junto com os meus coordenadores na conversa, porque nós tínhamos feito uma proposta que hoje a USP está usando. Essa proposta é de 2014, 2015. E eu fui voto vencido, aonde o estudante que vai fazer exatas, ele não tem que se preocupar exageradamente com biologia. Biologia fica na primeira fase. A segunda fase é matemática e física. E a redação para todo mundo. O rapaz que vai para a história, ele não precisa de química na segunda fase. Já fez na primeira. Infelizmente eu fui voto vencido. A USP está fazendo isso a partir deste ano. Ou seja, a USP não tem mais 3 dias na segunda fase, tem só 2 dias. E eu acho que fizeram como manda o figurino. Essa ideia foi nossa em 2014, 2015, eu e os meus coordenadores. Mas fomos voto vencido na Câmara Deliberativa, que é o que vota com a Conveste, isso foi. Hoje, o que eu posso falar da Conveste? O exame continua mais ou menos, mas houve uma bifurcação com vagas para as cotas raciais, para as cotas indígenas, e eu particularmente acho que a cota tem que ser social. Você precisa ajudar a pessoa que não tem condições, por exemplo, de fazer um cursinho. Agora, porque é preto ou porque é branco, desculpa, com todo respeito toda e qualquer raça, seja qual ela, mas não pode ter acesso a uma universidade sem o mérito. Você falou do trabalho feito no RFOR e agora existe um programa que é o Profimate, né, que é o mestrado para professores. Qual é a sua opinião desse programa? Eu não sei se você está participando. Trabalhei durante 2 anos ministrando disciplinas e orientando estudantes. Orientei em nível de mestrado e 2 deles, um concluiu o doutorado comigo depois, onde é professor no Maranhão. E o outro eu soube que está de volta aqui para fazer doutorado. É um programa maravilhoso. Eu defendo esse programa porque tem muita gente que gostaria de fazer um mestrado não acadêmico para eventualmente ganhar um pouco mais
ou solidificar alguma base sua. Eu acho que isso é fundamental, defendo, gosto do programa. Não estou no programa porque, como eu falei agora há pouco, eu estou tentando motivar estudantes, de formar mais estudantes para que eles corram por si só. Mas eu trabalhei durante 2 anos e orientei dissertações de mestrado do nosso Prof. Mate e o do IMPA, dos dois, porque são 2 distintos. Conheci uma outra realidade completamente ortogonal a todas as outras que eu havia conhecido, que se chama AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu fui dar uma disciplina de equações por 2 vezes. É outro mundo. As perguntas dos estudantes são perguntas com pé e cabeça. Não é aquela pergunta que o aluno que quer aparecer fala: professor, o senhor acabou de falar isso, mas não pode fazer assim? Ele sabe que pode, mas ele pergunta. Lá não, as perguntas eram perguntas um pouco mais incisivas e infelizmente eu não orientei nenhum de lá, porque eles já estavam trabalhando. Quando eu fui, eu já tinha perdido o bonde, porque outros professores chegaram na minha frente. Mas eu gostaria de ter orientado alguém de lá, porque é uma outra realidade distinta do Brasil. Lá a patente mínima era major, então o nível é muito melhor. Quanto ao impacto do Prof. Mate, o próprio impacto da Redifor, pelo que você mencionou, a quantidade de pessoas atingidas é muito pequena em relação à quantidade de professores de ensino médio e fundamental do Estado de São Paulo, por exemplo. Você tem alguma ideia sobre como atingir realmente uma massa de professores de ensino médio e fundamental? Eu tenho. Como eu havia falado... Não, peraí, não tínhamos combinado. Não, não tínhamos combinado absolutamente nada. Eu cheguei aqui... Tudo bem. O que o professor Mário me perguntou, com relação ao Redifor, eu posso falar porque estavam previstas 4 edições. Nós tínhamos, à época, em torno de 12 mil professores de matemática. E era para ser 14 mil professores de matemática. E era para ser dividido em mais ou menos 40%, 30%, 20%, de modo que, no final, na 4ª, poderíamos ter atingido todos. Infelizmente, por problemas de dinheiro, esses 2 últimos anos foram cortados. Então, eu diria que, no Redifor, a massa que foi atingida de professores de matemática, posso falar de matemática, não sei dos outros, é em torno de 60% a 70% do Fundamental 2 e médio que fizeram as disciplinas e, concluindo ou não concluindo, o Redifor 1, versão 1, e o Redifor versão 2. O 3 e o 4 foram cancelados. Agora, a maneira de você atingir de uma vez só todo mundo, eu acho que é muito difícil. Por uma razão fundamental. Um curso à distância, para dar certo, as 2 pontas têm que funcionar. Porque se o estudante, do outro lado, não funciona, só o tutor funciona, a coisa não vai para frente. Eu estive, até semana passada, na Colômbia, e na Universidade Militar. E eles estão trabalhando para fazer uma proposta, inclusive me pediram a minha opinião sobre o Redifor, para fazer uma proposta da Universidade Militar para atingir os alunos, e não professores, mas os alunos através de cursos online. Eu acho delicado e perigoso. Agora, para um professor fazer um curso online, eu acho que se o professor tem a consciência de que ele pode melhorar, ele vai melhorar, é uma maneira de você atingir uma massa bastante grande do que não presencial. Mas alguma coisa eu acredito que deveria ser presencial. Por exemplo, as provas, eventualmente um TCC, deveria ser presencial. Mas a maneira, eu acho que essa que o IMPA faz, que o Unicamp faz, que outros lugares fazem, eu acho que é importante, muito importante, mas, como eu disse mais de uma vez, as 2 pontas têm que funcionar. Uma opinião sua sobre a Olimpíada de Matemática para as escolas públicas? Eu fui convidado, mais de uma vez eu trabalhei com o professor Petroni, com o professor Patrocínio no passado. Inclusive eu orientei 3 PIC júniors, estudantes de Bolsa de Iniciação Científica júniors do ensino fundamental, perdão, do ensino médio. Um menino estava na primeira e as 2 meninas estavam no 2º ano.
outra experiência bastante gratificante, com realidades distintas, porque uma menina e um menino eram bons e a outra menina não queria saber de nada a não ser no celular. E olha que isso tem o quê? No máximo 7 anos. Não tem mais que isso. Eu acho que é muito importante. E eu diria que eu só não volto, a professora Laura me convidou para voltar e eu não respondi para ela ainda, porque eu quero falar pessoalmente. Porque como eu disse, e mais de uma vez também, eu estou ficando mais velho e eu acho que eu vou direcionar as minhas forças, as minhas reservas de bateria para formar estudantes e mandar para o Brasil afora, porque eu acho que nós precisamos de professores. Não adianta só pesquisador, você tem que ter professor, porque eu defendo a aula com o caco de giz na mão. Essa aula eu hei de defender até morrer, porque eu acho que a interação entre professor e aluno numa sala de aula, eu diria que é fundamental. Agora, vou falar não para a professora Laura, mas se eventualmente eu puder colaborar com alguma coisa, é certo que eu vou colaborar, mas não ter uma obrigação de, por exemplo, acompanhar uma escola. Isso aí eu acho que eu vou ter que falar não para ela. Mas você acha que esse programa da Olimpíadas é um programa impactante? Acho sim. Okay. Temos muitos alunos que são olimpiadistas, aspas, porque as palavras não existem, são muito bons nas Olimpíadas. Mas chega no vestibular ele não entra. Então eu acho que essa porta de entrar via Olimpíada, eu sou favorável. Essa porta, porque é mérito. Essa porta eu sou favorável. Você acha que os professores dos alunos que são atingidos pelas Olimpíadas no país inteiro, os próprios professores são estimulados a se aperfeiçoar para responder às perguntas dos alunos ou não tem isso? Eu acredito que sim, em particular, em alguns lugares eu conheço várias pessoas que largaram os cursinhos para serem professores exclusivamente de futuros medalhistas de Olimpíadas. Em particular aqui em Jundiaí, nós temos o professor Arcon Cher, um sobrenome difícil de falar, é um especialista nisso. Eu o conheço pessoalmente, conversamos, eu trouxe para fazer uma palestra aqui, e é uma pessoa que realmente é dedicada a isso. Aqui na Unicamp nós temos outras pessoas, eu acho que o professor Lúcio está metido nisso, se dedica a isso, tem gabarito para isso, assim como a professora Laura, tem outras pessoas. Como eu falei, eu fiz uma outra opção, mas eu acho que vale a pena, e é uma porta, em particular para a matemática, é uma porta que vale a pena. Eu tive um estudante na década de 90, dois, que eram medalhistas, o Augusto e o Gil, que fizeram matemática aplicada aqui, e a média deles, o CR deles era 0,97, 0,98, hoje estão no exterior os dois, e foram medalhistas. César Augusto César. Augusto César Conte. Gil Cavalcante. Isso, Gil Cavalcante. Augusto César. Isso, Ponce. Isso, exatamente. Esses dois foram meus estudantes durante 3 semestres. Excepcionais. Sim. Tanto um quanto o outro. Cada um com o seu modo de vida distinto, eu diria até ortogonais, mas 2 pessoas que foram medalhistas. E com mérito, por que não permitir que se ingresse na universidade através das Olimpíadas? Eu acho que é importante. Edmundo, muito obrigado. Foi muito boa a sua entrevista e nos despedimos até a próxima vez. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.